Steven Universe é genuinamente um dos desenhos mais complexos que eu já vi. Eu não falo isso apenas pela trama épica que o desenho tem, mas também pela profundidade absurda que ele dá aos seus personagens. E existe um episódio que pra mim é a prova definitiva disso, o episódio 21 da segunda temporada, chamado Longe Demais. Esse aqui é uma aula magistral de como fazer um desenvolvimento de personagem. Aqui vemos a Peridot, vilã do desenho que agora é aliada por necessidade, mas a convivência entre as gens estava sendo bem estranha. Será que pode se desfundir? É que isso me deixa muito incomodada. O quê? O que eu falei? Temos que fazer isso mesmo? Ela poder ir aonde quiser me deixa muito incomodada. Isso acontecia porque a Peridot passou a vida inteira no lugar mais hierárquico e preconceituoso do universo, onde as gens consideradas inadequadas eram jogadas fora. Até por isso a Peridot agia desse jeito. Entretanto, algo faria essa visão de mundo dela mudar, e esse algo não seria uma batalha de final de temporada ou um discurso motivador do Steven. Na verdade, seria uma piada, ou melhor, seria o momento que uma piada dela parou de ter graça. O episódio começa com uma novidade. Aqui é o momento em que a Peridot ganha o seu gravador e ela usa disso para ser brutalmente honesta com seus pensamentos. Entretanto, tem uma pessoa que, diferente das outras, se entretém com essa visão mais sincera da Peridot. Essa é a Ametista. De início, ela começa rindo do dicionário conveniente da Peridot, por ser muito literal. Nesse momento, a Ametista fala algo que deixa a Peridot feliz, dizendo que ela era engraçada. Isso mostra algo interessante. Pela primeira vez desde que ela se aliou às gens, Peridot estava se sentindo compreendida. Certamente ela se sentiu próxima quando Steven tentou falar com ela, mas pela primeira vez, a Peri sente que fazia parte de algum grupo, e esse grupo era de amizade com a Ametista. Por causa da sequência de episódio, ambos acabam indo até o jardim de infância tentando extrair a broca dos injetores para derrotar a Drusa. E aqui as interações entre Peridot e a Ametista começam a melhorar, porque a Peridot começa a falar o que ela sempre viu em toda a sua vida. Não fazia sentido para ela a Ametista ser a pessoa que recebe as ordens da equipe. Afinal, ela estava acima na hierarquia que todo mundo. Nesse momento, a Peri aproveita a aproximação para zoar com a cara das outras gens, falando mal da Garnet, da Pérola e até mesmo do Steven. Isso faz a Ametista morrer de rir. Afinal, ela era realmente muito inocente no zoamento, enaltecendo a parada que a Ametista deveria ser a líder. Mas daí ela toca no ponto fraco. Você é um soldado forte, única e muito útil. Apesar do fato de ser imperfeita. Imperfeita? Isso mesmo, você é pequena. E daí? Ué, você não devia ser assim. Espera aí, calma. Deixa eu adivinhar. Foi desse buraco que você saiu. Muito pequeno, muito baixo. Isso acaba realmente incomodando a Ametista. Pior ainda quando a Peridot diminui a Quartzo, dizendo como a Ametista deveria ser, falando que ela deveria ser uma soldada Quartzo intimidadora, com muita força bruta, mas no lugar ela era fraca, defeituosa e errada. Caramba, essas ideias de imperfeição do planeta natal realmente eram muito erradas. A Ametista fica muito mal com tudo isso. Se você assistiu meu vídeo sobre o episódio que mudou a Ametista, provavelmente se lembra que ela é uma gen complicada, já que a Quartzo é uma das pessoas que mais sofreu por ter nascido do jeito que ela nasceu. Pra quem não sabe, ela foi feita para ser uma soldada ametista que lutasse na guerra, mas acabou sendo a última a emergir. Durante a série, ela se culpa muito por isso e constantemente tenta parecer mais forte, mais poderosa e mais inteligente que as outras gens. Em determinado momento, ela aceita como ela é, mas até isso foi uma jornada, e nesse momento ela ainda não estava preparada para ter essa conversa. Isso faz a Ametista imediatamente querer representar força, quebrando a broca, tentando ignorar os próprios sentimentos de como ela se sentia. Seguindo o episódio, Peri tenta novamente fazer piada com a Ametista, mas dessa vez ela não recebe a mesma validação que no início do episódio, apenas um olhar de desprezo. Com isso, a Peri começa a compreender o sentimento, compreender um sentimento que ela talvez nunca tenha sentido durante a sua vida. A Peridot está mal. Ela, por mais duro que seja admitir para ela mesma, não gostava de estar mal com a Ametista e queria consertar aquilo. O porém é que por causa do orgulho que a Peri tem nesses episódios, é muito difícil para ela mesma admitir que estava errada. Tanto que ela só ignora isso e segue a vida. Entretanto, não é como acabaria no final do episódio, e genuinamente eu acho muito interessante essa reação inicial. De início, a Peri apenas reprime as emoções e afirma que estava tudo bem, até que tentando fazer isso, ela comete um erro imenso. Ligando a broca sem querer, ela tenta salvar, mas acaba caindo fora e o Steven fica preso em cima da broca. A Ametista acaba aparecendo ali na hora, prestes a sofrer um ataque poderoso, mas no último momento a própria Peridot salva a Ametista de ser atingida e o Steven desliga a broca. Aqui o clima estava ficando estranho entre as duas e precisava ter algo a ser falado. E bem, realmente temos algo sendo falado, mas
Mais tarde, a Peridot tenta falar na cara, mas sabe, todo esse lance de interações com humanos é complicado pra ela. Por isso, a Peri tenta se desculpar de um jeito que funciona mais pra ela. Então, ela liga uma gravação. Ela começa dizendo que concluiu que todas as gens ali eram defeituosas. Entretanto, a Peri, nas palavras dela, não era melhor. Ela fracassou na sua missão e estava trabalhando junto a seus inimigos. Ainda mais percebendo que nem isso ela conseguiu fazer ao certo, quando machucou profundamente os sentimentos de quem ela mais admirava dali, terminando dizendo que ela ainda estava aprendendo e queria se desculpar com a Ametista. O episódio então acaba com as duas fazendo as pazes, e a Peridot falando algo muito interessante, com o Steven perguntando como ela se sentia e ela dizendo que se sentia grande, fazendo um claro paralelo com a metade do episódio quando ela falou que se sentia pequena. Tá, ok, eu tenho muitas coisas a falar desse final, mas antes de fazermos as reflexões, vamos recapitular como todo esse episódio se desenvolveu. A Peridot começa o episódio querendo atenção. Ela faz piada com todas as gens. Pra Ametista, isso, embora machucasse o Steven, era engraçado pra Quartzo, não porque ela queria rebaixar suas companheiras, ou realmente porque concordava com os pensamentos, mas sim porque ela simplesmente achava engraçado que a Peridot pensava isso. A Peridot, por sua vez, se divertia porque ela estava se sentindo em um grupo, e isso fortalece a relação das duas. Mas como você vê por aqui, elas divertiam por motivos diferentes. Peridot achava que a Ametista concordava com seus pensamentos, então quando ela compartilha a visão preconceituosa que o Planeta Natal tinha sobre a Ametista, isso machuca muito a Quartzo. Na última parte, a Peridot começa a perceber o próprio erro. O grupo que antes fazia ela se sentir dentro era como se ela fosse totalmente outra pessoa agora, mas justamente por causa de julgar os outros pela aparência ser comum no Planeta Natal, ela não sabe onde exatamente ela errou. Por isso, Steven precisa apontar isso a ela. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez, ela sente culpa pelo que ela fez a Ametista sentir, mesmo não sabendo que aquilo era errado. Com o tempo, apesar de não admitir, a Peridot digere esse pensamento, a ponto de ter certeza que ela queria ficar bem com a Ametista, não importando como isso tinha que acontecer, mas acima de tudo no fim, é preciso destacar o diálogo final das duas. A Peridot, que antes não sabia onde tinha errado, reflexiona muito, fala sobre seus sentimentos e pela primeira vez, ela percebe que o Planeta Natal é muito insensível pelo modo que agia com as outras gens. Ele está quebrando a rotina pela primeira vez, e o que mais me chama a atenção é que a Peridot é uma vilã realista. Ela não instantaneamente percebe que isso é errado, e pra falar bem a verdade, ela faz um péssimo pedido de desculpas. Ela não só demonstra ainda não saber o que tinha errado totalmente, como ela é orgulhosa demais pra falar apenas "eu errei, me desculpe", que ela precisava se justificar dizendo que elas também erraram, desviando o foco de palavras como "pelo visto" e "se eu estraguei tudo", coisas como "não tive a intenção de fazer tudo isso". Mas diferente de pedidos de desculpa que somam como errados em desenhos, esse aqui pelo contexto acaba sendo um dos mais plausíveis, porque pela primeira vez vemos uma mudança de personagem na Peridot. Ela não é apenas a Peridot do Planeta Natal, só que sem os avanços tecnológicos. Ela começa a dar o primeiro passo para ser uma pessoa diferente no futuro, apesar dos pesares admitindo o próprio erro. A Ametista não sentiu que devia doar a Peridot porque as palavras foram boas, mas porque ela vê potencial na Peridot, potencial para não só ser uma pessoa melhor no futuro, como ser uma Crystal Gen. No fim das contas, eu gosto do simbolismo da Peridot nas palavras da mesma, se sentindo grande no final, porque no início ela se sentia pequena, ela se via diferente das outras gens, pessoas que ela totalmente discordava dos pensamentos, mas que ao se sentir grande, ela se via mais próxima da equipe, se sentindo grande juntamente às outras gens. E apesar de não mudar todos os seus pensamentos problemáticos do Planeta Natal de uma vez, esse foi o início, o primeiro momento que ela começou a aprender que as palavras têm limites. Por isso, esse não é só o episódio que mudou a Peridot, esse também é o episódio que nos mostrou como uma verdadeira mudança começa, não quando paramos de errar, mas quando começamos a nos importar com o estrago que nossos erros causam. Mas bem, o que eu tinha para falar por hoje é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, muito obrigado membros por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo.